Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do Conversa com a Adra, quinta-feira, 8 de setembro. É isso aí. Toda quinta-feira e toda segunda-feira nós temos aí lives sobre emagrecimento, comportamento. Eu sou Mônica Martins, médica, coach de emagrecimento e ajudo você não só a emagrecer, mas como permanecer magra. É isso mesmo. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo gravado, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai adorar o nosso conteúdo. E hoje a gente traz um convidado muito especial. Eu já estou até vendo que ele chegou aí, né? Seja muito bem-vindo, Marcelo. Marcelo, que é psicólogo, especialista em comportamento, especialista em bariátrico, que é um paciente especial que nós vamos conversar muito hoje sobre compulsão. E a gente sabe que é tudo mental. Eu vivo falando isso para vocês. E como eu digo, eu não falo só por conhecimento técnico científico, eu falo por vivência. É tudo muito mental. E a gente aprender a se conhecer e a mexer comportamento é fundamental para que a gente possa obter o resultado que a gente quer. E o que a gente quer? A gente quer ser feliz, a gente quer emagrecer, a gente quer se sentir bem e saudável, não é mesmo? Tudo bem, Mônica? Como é que estás? Tô ótima, tô ótima. Seja muito bem-vindo, meu querido. Da onde você está falando? Falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, extremo sul do Olha, Brasil. que legal, que legal. Eu falo de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Que alegria, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com você. Eu vou pedir para a Tânia confirmar se tá ok o áudio, a imagem do Marcelo, o áudio. Para mim tá tudo ok. Apareceu um filtro aí agora, meio maluco, mas tá ok. Você fica à vontade, né? Se você quiser usar um filtro, use aí. Eu gosto de Tá usar um bom. filtro. Quem, Não, eu quem tava nunca, tentando né, encontrar Tânia? aquele Quem nunca? filtro que desfoca o fundo, mas eu Sei. não encontrei ele aqui, vou deixar ele no Olha. original mesmo. Isso aí, tranquilo. Reforçando para o pessoal mandar aviãozinho aí, tanto a minha audiência quanto a sua audiência, né? Comecem a seguir os perfis aí, pessoal, e vão convidando, porque hoje a gente vai falar muito sobre um assunto que quem nunca, né, Marcelo? Teve compulsão, quem nunca tem problema aí que quer emagrecer uns quilos e quem aí não quer aprender um pouquinho mais sobre como driblar no dia a dia a ansiedade. Cada vez mais a gente percebe, né, o comportamento das pessoas aí necessitando de profissionais psicólogos. Eu acho que nunca foi uma era onde a gente teve oportunidade de ter um profissional tão próximo agora, não foi? Depois da pandemia, você percebe que houve uma proximidade? Eu mesma comecei a me conectar com pessoas de vários lugares que eu nunca imaginei, estreitando relações, né? Encurtando distâncias, e foi uma coisa boa que a pandemia nos trouxe. Me conta um pouquinho aí, como é que você enxerga isso? Maravilha. Bom, Mônica, em primeiro lugar, quero te agradecer profundamente pelo convite para bater esse papo contigo, falar sobre esse assunto que me fascina, me cativa muito, que é o tratamento da obesidade, né, que é o tratamento da compulsão alimentar. Eu que venho trabalhando mais especificamente com pacientes bariátricos, né? Então eu trabalho fazendo avaliação de avaliação, orientação e acompanhamento pós-operatório. Tá? E, e sim, esse período de pandemia eu acho que nos impulsionou um processo que eu já vinha ali realizando, já venho realizando desde 2018 e que durante o período da pandemia foi tornou praticamente necessário, né, a gente ir em busca de mais informação, isolados daquele período dentro das nossas casas, e isso catapultou essa ferramenta que são as ferramentas de mídias sociais, onde a gente pode divulgar o trabalho, estar mais próximo dos pacientes, poder ouvir, né? Eu sempre tive um desejo muito grande de fazer trabalho com grandes populações, né? Como Olha que você legal. mencionou, a minha formação ela é em psicologia. Depois eu me Certo.
fiz 2 especializações em psicanálise. Eu atuo no meu consultório particular com atendimento psicanalítico. E há Tá. 7 anos atrás, um pouco me apresentando, se tu me permite, Por favor, eu... fique à vontade. Sim, sim, Tá, é bem importante isso. tá. E quero também dizer para todas as pessoas que estão ouvindo, fiquem bem à vontade para mandar perguntas. Esse papo Isso. que é a parte mais deliciosa, assim, né? Poder falar É. com as pessoas. E aí, como eu falei, há 7 anos atrás, eu comecei a trabalhar no Centro de Tratamento da Obesidade, na Santa Casa de Misericórdia, aqui de Porto Alegre, e Tá. fui atrás de ferramentas que eu pudesse auxiliar, já que o atendimento ambulatorial, esse do hospital, ele é um atendimento diferente do meu consultório particular, onde eu atendo pacientes em análise 1, 2, 3, até 4 vezes por semana. Então, e no ambulatório é uma intervenção muito mais focal, com finalidade de avaliação, com a finalidade de ver se o paciente está apto ou não para uma cirurgia bariátrica. E foi aí que eu encontrei e passei a perceber a incidência bastante grande da compulsão alimentar. Às vezes não ao ponto suficiente de criar o diagnóstico do transtorno da compulsão alimentar periódica, mas os sintomas subclínicos que se manifestam principalmente nos maus hábitos. E acho que aí a gente tem uma grande população, já que a obesidade é, na minha opinião, a grande, talvez a maior de todas as pandemias que a gente está vivendo hoje. É. É maravilhoso o que você está falando, né? Eu gosto muito de tratar a obesidade. Como eu tive obesidade, obesidade é uma doença e ela tem tratamento, né? E controle, mas cura, eu diria para você que ainda a gente está caminhando. E quando a gente fala de emagrecimento é uma coisa, mas a gente fala de obesidade é outra. Porque emagrecimento é aquilo que todo mundo está querendo perder um peso e tal, né? Secar um pouquinho. Agora, a obesidade, a gente não tem, a gente existe lá as diretrizes, existe um componente biológico, comportamental, que é específico. E que bom que tem pessoas que gostam, né? Que têm habilidade para poder manejar esse grupo de pacientes tão especial, né? E muitas vezes são rotulados como pacientes preguiçosos, falta de força de vontade. Não é isso, Marcelo? Você escuta isso? Muito frequentemente, muito frequentemente. Eu tive a oportunidade de participar há 2 anos atrás Uhum. de um congresso e aí também eu tive a oportunidade de participar na modalidade online, isso que é muito legal, né? Como tu falava inicialmente das tecnologias, de um fórum específico sobre comunicação com obesidade. Porque essa é uma parte que nós, acho que profissionais da área da saúde, temos que estar muito atentos, né, na nossa formação, no atendimento clínico com o paciente, que é que tipo de abordagem a gente utiliza para conversar com o paciente. E, infelizmente, essa culpabilização, né, essa pressuposição de uma preguiça ou de falta de força de vontade, ela se apresenta. Eu, particularmente, no atendimento ambulatorial, já recebi muitas falas de pacientes se queixando da abordagem do psicólogo, da nutricionista, do médico, nessa comunicação. E, na verdade, o que a gente vê é que falta, muitas vezes, o conhecimento sobre a fisiopatologia, sobre os desafios que é mesmo, né, assim, aderir a um estilo de vida alimentar saudável, né? Enfim, e poder escutar a singularidade de cada paciente para É, ver onde é que dá para melhorar. o doutor Ricardo Bueno coloca ali, ele está em Blumenau, eu imagino que sim. Ricardo é um grande colega meu, fez proctologia, fez gastro também, e ele coloca isso muito bem colocado, que é a igual dependência química, né? Então, na dependência química, nós temos lá uma patologia que não há cura, mas há um controle. E a gente tem como exemplo o AA, né? Onde as pessoas só por hoje eu vou ficar imune e vou seguir, vou ficar limpo. É assim que eles usam. E é tão difícil, né? Tanto a bebida quanto outras drogas, a gente manter um paciente longe dessa substância e controlado. Enfim, mesma coisa acontece com a obesidade.
E quanto maior o IMC, eu acho que é mais difícil esse retorno, né? Uhum. Né, Marcelo? Eu Sim, eu estava com uma dúvida aqui. Você emite aqueles laudos para autorização de cirurgia bariátrica, é isso? Você é um exatamente. psicólogo regulador, né? Exatamente. Ah, que Regulador legal. e também trabalho intensamente no acompanhamento pós-operatório para com a finalidade de um acompanhamento, né? Um trabalho de psicoterapia, que aí tem as suas diferenças entre o trabalho de acompanhamento, onde a gente vê como é que está a vida laboral, a adesão às recomendações da equipe, né? A gente auxilia com estratégias, especificamente na minha área, né, de comportamento alimentar, que podem auxiliar. Essa questão da dependência química, eu acho ela um tema muito interessante de pensar um pouco esse paralelo, e porque eu gosto muito, por exemplo, de um conceito de vício, né, de dependência, que significa a gente continuar fazendo determinados comportamentos apesar dos efeitos adversos. Então, quando a gente traz isso para o campo dos transtornos alimentares, Sim. eu particularmente na minha prática, né, que, como eu estava te falando, essa busca por de ferramentas para tratamento da compulsão alimentar, eu entrei em contato com o Mindful Eating, né, que é uma é um protocolo, né? Eu fui atrás Tá, das pessoas que criaram o protocolo, que se chama, o tá. protocolo que eu fiz é o MBEAT, que é Mindfulness Based Eating Awareness Training, né, que utiliza essa ferramenta da meditação voltada especificamente para o comer. Então, Uhum. dentro desse meu protocolo, e do meu não, né, do protocolo original, e que eu me tornei um instrutor qualificado de Mindful Eating, a gente não trabalha com nenhum tipo de proibição ou de restrição alimentar. E essa eu acho que é uma diferença fundamental para dependências químicas como o álcool, como a nicotina e outras substâncias. Porque o que a gente percebe é que as pessoas que atravessam o protocolo, elas podem consumir alimentos que são bastante desafiadores, como alimentos altamente processados, como chocolate, né? Tá, Um pão, pães, tá. alimentos ricos em amido, porém sem que isso incida num reganho de peso, numa recidiva de peso. Claro que e isso muitas vezes é difícil com o paciente alcoólatra, né? Ele não Sim. consegue fazer um uso, vou tomar só uma dose. Geralmente, aquela dose abre uma porta para o consumo excessivo. Uhum. Então, eu acho muito interessante porque o protocolo de Mindful Eating, que toca no tema da live, né, que é como driblar a compulsão alimentar no dia a dia, eu não sei se como é que tu ouve, eu gostaria de te ouvir, assim, né, mas na minha prática e nas caixinhas de pergunta que eu abro também, as pessoas sempre perguntam como é que eu controlo a minha compulsão? Como é que eu controlo a minha compulsão? E, e essa ideia do controle, ela precisa ser questionada, precisa ser problematizada. Porque eu costumo dizer que não se trata de controlar, mas se trata, sobretudo, de colocar atenção. Colocar atenção. E aí, eu venho explicando para as meninas que tudo parte muito do cérebro e que se nós lembrarmos desde o início, e se a gente pegar um exemplo de um bebezinho, né? Quando ele começa a chorar, é quase que instintivo a mãe pegar essa criança e dar uma alimentação, certo? Seja o peito, seja uma mamadeira. Mas vamos colocar, vamos dar um exemplo de uma criança que está com um calor. A gente que mora no sul está sempre muito frio. E as mães ficam apavoradas e colocam luvinha, colocam meia, colocam touca, aí enrola o bebezinho, coloca cobertor, põe aquecedor e aí o bebê começa a ficar com calor. O bebezinho começa a ficar com calor e aquilo está deixando ele nervoso. E uma forma que ele tem, porque ele não sabe falar, é o choro. E aí, o que acontece?
Ele vai, chora, 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 a mãe vai dar comida, que dá um certo conforto. Mas ele aprende, ele vai associando que cada vez que ele está desconfortável, vem comida. E é basicamente esse mecanismo de recompensa que a gente vai crescendo e não se dá conta e que fica no subconsciente, que faz com que a gente tenha no dia a dia uma discussão com um colega, né? Um descontentamento no trabalho, algo familiar, qualquer coisa que nos tire um pouco da nossa normalidade, que nos traga desconforto, a gente recorre para a comida como algo já internalizado. Então, estar consciente do porquê que eu faço o que eu faço e reage, porque eu como, será que realmente é hora de eu comer? Será que realmente eu preciso comer? E o que será que eu estou sentindo? Porque a gente sempre conversa, o Alex estava aí e a gente estava conversando numa outra live. Na hora da compulsão, ninguém vai correndo atrás de um alface. Ai, tô louca por um alface, me dá aí uns moranguinhos que eu quero, sabe? Ninguém vai. A gente Não. vai aonde, Marcelo? A gente vai num pão, a gente vai no chocolate, a gente vai em algo muito calórico, né? Que nos dê essa sensação do aconchego. Eu explico isso para as meninas, mas eu entendi muito essa questão do protocolo, sabe? E Uhum. vem de encontro ao que a gente está falando, o que a Cris coloca aqui, a Cris Moraes, que fez cirurgia bariátrica em 2007, emagreceu pouco, engordou tudo, fez bariátrica de novo e também quase não perdeu peso, e ela sabe que hoje precisa tratar a compulsão. E é por aí. E é por aí. Não desmerecendo a ferramenta bariátrica, cirurgia bariátrica, que beneficiou e continua beneficiando vários pacientes e que tem ótimos resultados. Mas o leite condensado ele passa por qualquer orifício, a gente sabe disso. E vai ter Exatamente. reganho, sim, se você não tratar se a causa raiz. Não é isso, Marcelo? Eu acho que você, Exatamente. mais do que ninguém, pode falar a respeito disso, da causa raiz da compulsão alimentar. Exatamente. E isso vários estudos, vários ensaios clínicos comprovam isso, né? Assim, que pacientes, por exemplo, que têm compulsão alimentar pré-operatória, ele é um fator de risco para reganho de peso. Né? No trabalho de avaliação do paciente candidato à cirurgia bariátrica, é fundamental que o paciente esteja em remissão desses sintomas da compulsão alimentar por um período aí de mínimo de 4 meses. Né? Então, todo esse trabalho de preparo, a cirurgia bariátrica ela não vai tratar a compulsão alimentar. E esse vai Não. ser justamente o tema da minha apresentação no congresso agora final de outubro, no Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que são as novas manifestações da compulsão alimentar depois da cirurgia bariátrica. Porque, exatamente, a obesidade é uma doença crônica. Então, os cuidados, eles são crônicos. Né? E aí eu te pergunto, Marcelo, você tem uma estatística de quantas pessoas que têm reganho após a cirurgia bariátrica? Qual é a percentual Sim. em 5 anos? E existe uma variabilidade bastante grande, porque depende da medida que eles usam para fazer esse tipo de avaliação. O que a gente sabe, Mônica, é que o tratamento clínico, ele fracassa em cerca de 90% das vezes, se não Tá. mais, né? O fracasso clínico, né? E eu particularmente questiono essa palavra, porque como é um trabalho que o paciente, que eu gosto de chamar de agente mais do que paciente, vai ter que desenvolver para o resto da vida, ele não é um fracasso, é um reganho de peso, a gente tem que parar e avaliar. Na cirurgia bariátrica, se estima que de 15 a 20% dos pacientes voltam a ter um reganho de peso, e aí, como te falei, depende muito da medida que você utiliza para estimar esse reganho de peso, mas gira em torno disso, né? O que é É. uma demonstração. Diga. Não, eu ia te falar para as pessoas entenderem bem, quando você diz um fracasso de 90%, é que apenas 10% das pessoas que fizeram dieta se mantêm magras. É isso. Exatamente. É?
Exatamente. E aí, quando a gente tem a cirurgia bariátrica, a gente fica com gap. Você tem documentado de 10 a 20% de reganho, ou seja, um sucesso de 80%. Porém, a gente tem todos aqueles que não voltaram para contar, porque quem abandonou o tratamento provavelmente teve reganho, não volta para contar. E eu li outro dia um estudo que falava em até 70% de reganho de um hospital. Eu não lembro exatamente onde que era, na, eu não sei se era na Grã-Bretanha, enfim, num determinado país eu posso depois resgatar esse estudo para te encaminhar, para você dar uma olhada, mas eles acompanharam essas pessoas. E eles, mais ou menos, através dos testes, eles sabiam quem que ia ter reganho ou não. Então foi um estudo meio que já com outras intenções. Uhum. Isso vem a corroborar o que a gente sempre fala a respeito do comportamento, né? Entender o que eu como, por que eu como, o quanto eu como, é a grande chave, não é, Sim, Marcelo? sim. O exemplo que você deu da criança, eu tive a oportunidade de ver ao vivo e a cores no verão. Então, no verão eu estava no litoral de Santa Catarina e sentado debaixo do meu guarda-sol, tomando meu chimarrão, e de repente eu olho e falo para minha esposa, olha, aquela criança está se afogando. E não deu tempo de eu terminar de falar, já tinha um salva-vidas e o pai, muito assustado, indo em direção da água para salvar a criança. E aí, claro, a criança saiu da água em estado de bastante choque, o pai teve uma conduta muito amável, abraçou o filho, né, e levou ele até o guarda-sol e ficou tudo certo. Eu juro por tudo que não levou 5 minutos, quando passou o carrinho de sorvete, estava lá o pai comprando um sorvete para o filho, para aplacar um pouco aquela angústia, aquela cena traumática que eles tinham passado. Então, esse aprendizado que você menciona, ele vai se tornando um hábito. Um hábito ele é o quê? São comportamentos que nós repetimos, né, que na psicanálise a gente pode chamar da nossa compulsão à repetição, que a realizar determinados comportamentos, porque em algum momento eles trouxeram algum benefício. No caso, né, do ponto de vista neurofisiológico, quando a gente come um alimento hiperpalatável, é como se a gente registrasse no nosso cérebro, lembre-se, o que você comeu e onde você encontrou. Né? E E, fica a part... registrado, né, Marcelo? e fica registrado. E isso vai se tornando um hábito. Um hábito ele é o quê? Situações que nós não pensamos. E é por isso que eu costumo dizer que no tratamento da compulsão alimentar, né, ou no tratamento desses sintomas subclínicos, a gente vai precisar. Existem 3 elementos que são chaves para a gente conseguir desmontar esses maus hábitos. Né? O Tá. primeiro deles é conseguir identificar qual é o gatilho, e esses gatilhos podem ser situações de estresse, o cansaço mental do nosso trabalho, pode ser um gatilho olfativo da gente passar e sentir o cheirinho da padaria, pode ser essas questões da ansiedade, elas são meio contagiosas, né? Aproveitando essa questão da pandemia. Então, assim, a gente vê uma pessoa comendo aquilo já, às vezes, desperta automaticamente o desejo. Então, o primeiro Sim. passo é a gente conseguir mapear no nosso dia a dia quais são esses gatilhos que nos levam para o segundo passo, que é o comportamento, que é comer. Certo. Então, conseguir fazer um mapeamento. E após isso, pensarmos qual é o resultado que a gente tem com esse comportamento. Porque eu gosto muito de uma diferenciação que existe entre prazer e felicidade, né? Porque ele está muito regido pelo princípio do prazer. Tem uma elevação do desprazer, do estresse, e o nosso corpo quer chegar no estágio de homeostase, né? Então a gente come para tentar aliviar um pouco daquele desconforto. E aí é um trabalho, sim, o que o Daniel Kahneman chama do sistema 2, né? O sistema lento que a gente precisa pensar, que a gente precisa elaborar, que é o que eu ganho com isso?
Muitas vezes são estratégias antigas que podem ter funcionado por um determinado período de tempo, mas que ao longo do tempo, pelo consumo recorrente de alimentos hiperpalatáveis, hiperprocessados, foi conduzindo essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo para o estado de inflamação ou de obesidade. Então, esse trabalho de identificar o gatilho, o comportamento e o resultado, esse último passo, que é a última marcha, que é um trabalho que eu estou resumindo aqui em 1 minuto, mas que ele é um trabalho extenso, né, que a gente realiza ao longo do protocolo, permite atualizar o valor de recompensa que tem o ato de comer. Sim. Então, quando a gente começa a trazer um pouco mais de atenção para o ato de comer, tudo que nós fazemos diariamente vai se tornando meio automático, né? Isso tem uma função protetora. A gente não precisa aprender a dirigir um automóvel todo dia. Quem aqui nunca chegou ao trabalho e depois pensou, como é que eu voltei? Voltou de táxi para casa e deixou o carro no, sei lá, né? Assim, de tão habituado que nós estamos. E à medida que a gente vai trazendo atenção para o ato de comer, a gente vai trazendo, e essa é uma das partes que eu acho mais fantásticas e que é muito problemática para o paciente obeso, que é voltar a prestar atenção aos sinais do nosso corpo. Voltar a prestar atenção aos nossos estados de fome, voltar a prestar atenção aos nossos estados de sede. Muitas dores, muitas cefaleias, dores de cabeça estão ligadas à desidratação, ou seja, pelo básico, né? Voltar a prestar atenção na saciedade do paladar, que é a mais sutil de todas, né? Porque o que acontece? O paciente, muitas vezes, já num processo de ganho de peso, e você deve ver isso também, existe uma autocrítica e um rechaço da experiência do próprio corpo. Pessoas que passam anos sem se olhar no espelho, pessoas que passam anos sem se pesar. Então, um dos primeiros passos que eu dou com o paciente é voltar a resgatar o valor que o corpo tem. Especialmente... E também, Marcelo, algo que vem nesse ciclo, né? Quando eu tenho o gatilho e eu vou para o alimento, é quase que automático. E isso é muito rápido, porque esse ato de comer, né, é algo que eu quero muito, as pessoas comem rapidamente. E passou da goela para baixo, acabou. Aquele prazer ele é muito momentâneo. Só que vem uma outra fase do ciclo que é muito complicada, que é a culpa e o arrependimento. Porque por que eu comi? Eu não devia ter comido. O que eu estou fazendo comigo mesma? Eu não tenho jeito. E aí vem tudo aquilo na mente dela de que não adianta, que com ela não dá certo, de que já comi isso, vou comer isso e mais aquilo, e joga novamente, né, a toalha e põe tudo a perder. Então, trazer essa consciência de que tudo bem, peraí, eu estou querendo comer, mas eu vou sentar para comer e criar rituais. Não vou comer em pé. Começar a pensar, eu preciso colocar a mesa, eu preciso observar o prato que eu como. Se você está comendo sempre com um prato muito grande e sabe que tem esse problema de compulsão, diminui o tamanho do seu prato. Às vezes eu me pego pegando um prato pequeno, pegando um pírix para me servir, né? Para até aumentar o tamanho da sua porção. Pega uma louça bonita, não pega o celular nesse momento, não se distrai, não liga a televisão. Não estou dizendo para não comer. Você pode até comer, mas se você der o tempo para o seu cérebro pensar um pouquinho e analisar aquele comportamento, você pode ter ali do lado um caderno, porque às vezes você está com tanta raiva, esse caderno ele vai te ajudar, não é, Marcelo? Cada vez mais psicólogos falam. O caderno é o seu grande amigo nesse momento. Vai escrevendo o que você está sentindo. Às vezes você está com uma emoção tão forte dentro de você. E o caderno ele vai fazer isso. Então, talvez 10 minutinhos num pensamento assim, tudo bem, eu vou comer, tá tudo preparadinho, deixa aqui. Mas antes, eu vou respirar e eu vou escrever tudo que eu estou sentindo.
Sim. Com certeza, quando você volta para a mesa, a sua ansiedade, a sua compulsão, ela já diminuiu. O seu cérebro já teve um tempinho de recompor e você não vai com tanto ímpeto para isso. E é um treino. Isso é um treino. Você não vai fazer de primeira, sabe, 100%. Mas com o tempo, o seu comer ele vai ser mais consciente. E tudo que a gente está falando é para realmente desenvolver uma consciência do agora, do que eu estou fazendo, do que eu estou sentindo. E se a gente analisar, a maioria das pessoas elas estão conversando, estão lendo, ouvindo uma mensagem de TV, muitas vezes estão lendo uma mensagem do celular, estão observando que tem uma outra pessoa ali atrás e já preocupada com uma outra situação, ou seja, uma desconcentração total. Então, voltar a atenção, pelo menos na hora da alimentação, é algo que demanda um certo esforço e treino. Então eu preciso saber a importância disso e eu preciso começar a treinar. Quando, gente? Na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora da janta. Começa fazendo isso. Agora eu vou comer. Pessoal, não me ligue, não me atrapalhe, não me incomode. Tira o celular de perto de você para ver realmente o que você está comendo. Sente o sabor, aprecia. Será que eu gosto desse alimento? Será que esse alimento está gostoso realmente? Será que eu estou comendo isso só por comer um alimento muitas vezes que eu nem gosto? Eu falo assim, gente, se for para engordar, engorda com algo que é gostoso, que é bom, né? Porque eu vejo gente que tá engordando aí com arroz e feijão frio ainda, sabe? Não é? Então, não, se permita assim, será que eu realmente mereço esse tipo de alimento? Por que eu estou fazendo isso comigo? Será que eu ofereceria esse alimento para um filho meu ou para o meu cônjuge? Porque às vezes a gente fica com o resto. A gente fica com o resto da alimentação, com a sobra do bebê, não é? A gente fica assim, com aquela mentalidade: eu vou comer para não deixar, porque está sobrando, para não deixar comida no prato. Eu vou comer para acabar de vez com essa comida, para não jogar fora. E não, você merece alimentos nutritivos, saborosos, frescos, numa temperatura adequada. Então prepara a sua alimentação, faz esse cuidado com você. Eu penso muito assim, Marcelo. Faz sentido para você? Faz total sentido. Acho que a maior parte, talvez todos os exemplos que você está trazendo, eles envolvem essa questão da atenção, né? Da atenção ao comer, de dedicar, de colocar a libido no preparo, no saborear, né? Principalmente no preparo, no servir-se. Isso eu acho tudo que é fundamental. Tem dois elementos que são decisivos nesse processo, né? Um deles é resgatando um pouco dessa questão do corpo, que muitas vezes o paciente obeso se autocritica, né? Que eu gosto muito de mencionar isso, porque acho que é realmente importante, porque existe uma idealização muito grande a respeito do próprio corpo, né? Assim, a busca por um corpo perfeito. Sim. Essa imagem do espelho que nós vemos todo dia, a nossa própria imagem, ela é instável pela própria natureza. Quem aqui, eu particularmente, tem dias que eu acordo, olho no espelho e falo, hoje tu tá bonito. Outro dia eu acordo e falo, nossa, o bagaço da laranja, assim, né? Ou seja, a nossa relação com a nossa própria imagem, ela é instável. E suportar essa instabilidade requer treinamento, requer habilidade e requer, acima de tudo, gentileza, né? Como o público que busca emagrecimento, a população bariátrica também é majoritariamente composto por mulheres, e esse primeiro passo eu considero fundamental, que é resgatar o valor que o corpo tem, né? O corpo que está inflamado, mas que é um corpo de milhões de anos, né? Extremamente eficiente para armazenar energia, super difícil da gente de queimar, né? De emagrecer, mas que é possível. E muitas vezes as pessoas, mulheres falam que não gostam do próprio corpo, que tem vergonha,
e essa reconciliação num primeiro momento, e que são pessoas que chegam, me diz uma coisa, quando já aconteceu com pacientes, né? A pessoa tem 2, 3 filhas que às vezes vão os familiares lá, olha o que o seu corpo já foi capaz de gerar, olha o corpo que leva e traz você do trabalho todo dia, como é que um corpo desses foi perdendo o valor? Está na hora de resgatar o valor que o seu corpo tem. Então essa gentileza consigo mesmo, ela é fundamental. Porque você descreveu exatamente o ciclo, né? O ciclo vicioso, né, da compulsão. Depois do sentimento de culpa e arrependimento, vem que é um período, digamos assim, de que a pessoa se autocondena, fica um tempo deprimida, isolada, restringindo a alimentação, e depois ela está livre, pagado a pena para voltar a cometer os crimes, digamos assim. Então, essa lógica restritiva ela é muito complicada. O segundo elemento que eu acho que é fundamental, e esse é a curiosidade, né? Então, o nosso cérebro, a nossa personalidade, ela não consegue, ao mesmo tempo, comportar o medo e a curiosidade. O medo é, por excelência, aquele afeto que a gente se contrai. Quando a gente está com medo, a gente fica contraído, a gente até cerra os olhos, né? Assim, fica desconfiado. E a curiosidade é aquela postura aberta, assim, eu quero saber, a gente até arregala um pouco mais os olhos para entrar mais luz, entrar mais informação. E eu que participei para me tornar instrutor, eu passei pelo protocolo inteiro do equilíbrio, como é o nome do meu treinamento, de Mindful Eating. E isso ajudou eu mesmo, que nunca tive problema de nenhum diagnóstico de compulsão, nunca fui obeso, mas eu percebi, sim, que ao consumir determinados alimentos, eu não aproveitava mais os alimentos. Porque eu comia eles me sentindo culpado, porque eu achava que estava fazendo alguma coisa de errada. E quando a gente começa a olhar com curiosidade, permite, por exemplo, saborear um chocolate, a gente começa a perceber assim, que é possível aumentar o prazer e o desfrute com determinados alimentos, comendo uma quantidade menor. E é isso que acontece com os pacientes. Só para vocês terem ideia, esse protocolo de Mindful Eating, 95% das pessoas que atravessaram o protocolo e que lá no início tinham um diagnóstico de compulsão alimentar, de transtorno da compulsão alimentar, 95%, 6 meses após o protocolo, não cumpria os critérios diagnósticos para o transtorno. Isso não quer dizer que eles não tinham ainda alguns episódios. Mas olha que interessante o que acontecia com os episódios. Antes do estudo, antes do protocolo, antes da intervenção, nos questionários de autorrelato, eles falavam que os episódios de compulsão a maior parte deles era de grande magnitude. Depois, a maior parte dos episódios eram de pequena magnitude. Por quê? Sim. Justamente porque conseguindo colocar atenção, curiosidade, atenção ao próprio corpo, a pessoa muitas vezes iniciava um episódio, mas conseguia interromper. E esse é exatamente o que falou. Às vezes a pessoa assim, já comi um mesmo, agora vou comer o resto. Ou vou comer para me livrar de uma vez, né? Então, a gente consegue atuar nessa parte comportamental que ela é tão decisiva na busca, que começa, eu digo assim, começa pelo comer, mas tem um potencial de se expandir para a vida de relação que a pessoa tem com o próximo, com a comida, né, com os familiares e assim por diante. Ô Marcelo, eu quero aproveitar a oportunidade que você está aqui e você lida com mulheres, né? A sua audiência é feminina. E você falou algo muito interessante que também é o meu dia a dia, onde a gente percebe uma autoimagem negativa, onde as mulheres se olham no espelho e elas não, muitas nem se olham no espelho. E quando elas se olham, elas não gostam do que vem, né? Cada vez mais a gente descobre que a autoimagem que eu tenho de mim, ela é diretamente proporcional àquilo que eu vou encontrar no espelho. E aí vem esse livro aqui, que é o Psicocibernética, que é Liberte Sua Personalidade. É um livro escrito por um médico cirurgião plástico, onde ele relata os casos
onde pessoas que fizeram intervenções cirúrgicas, né, estéticas. Por que que algumas tinham grandes resultados com as cirurgias e outras com as mesmas cirurgias? Vamos supor, cirurgia de nariz. Por que que uma determinada pessoa feita a intervenção tinha um super resultado de mudança de vida e por que que outras não, né? E ele descobriu e descreve nesse livro, que depois eu te mando print, né? A questão da autoimagem. E quando você tem um grande obeso que nunca foi magro, desenvolver isso é muito complicado, porque ele não tem uma referência. Por isso que eu trabalho muito com a questão da visualização. A visualização daquele corpo que eu me inspiro é muito importante, sabe? E melhorar isso, ensinar isso ao paciente é extremamente importante, porque se ele continua com uma autoimagem negativa, seja na saúde, seja financeira, seja da vida como um todo, não ocorre a mudança. O cérebro ele não vai buscar o resultado, tá? Sim. Eu queria colocar isso. Daí eu tenho uma pergunta para você aqui, que o Salgado João colocou, e eu separei, que é o seguinte. Tem um primo em tratamento contra o vício das drogas. A principal substituição foi na comida. Hoje ele está super acima do peso e a pergunta é por onde que ele deve começar e quando fazer a cirurgia. Se é que vai fazer cirurgia, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. A pergunta é por onde ele deve começar? Isso, porque ele tinha um vício de droga e tal, ele parou. Aí o que aconteceu? Ele começou a descontar na comida. É muito comum com quem para de fumar, né? Parou de fumar, o que acontece? A pessoa engorda. Ele está perguntando por onde que deve começar aí o tratamento e quando que deve fazer cirurgia. O que você responderia para ele? Olha, não sei por onde começar, se começa pela cirurgia ou pelo tratamento, eles começam praticamente juntos, né? Imagino que o primo desse nosso amigo já esteja com algum acompanhamento psiquiátrico, né? Sim. E a gente sabe da eficácia do tratamento combinado, né? Do tratamento psiquiátrico, que na grande maioria das vezes incide sobre mecanismos e sintomas, mas é fundamental encontrar um espaço de fala para que as questões que estão muito ligadas ao uso da substância possam ser trabalhadas, possam ser elaboradas, né? A cirurgia bariátrica é sempre muito importante salientar que ela é uma cirurgia eletiva, né? Ou seja, essa é uma cirurgia que o paciente não pode ter pressa para fazer. Sim. E é justamente por isso que se trabalha, né, no contexto de uma equipe multidisciplinar, onde o paciente vai fazer uma avaliação das suas condições para fazer a cirurgia, tanto do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista endócrino, do ponto de vista psicológico, nutricional. E nesse processo pré-operatório, o paciente vai ter, a equipe precisa entregar em conjunto com esse paciente quais são os riscos, quais são os benefícios, e para que o paciente consiga ter uma boa tomada de decisão sobre se é uma cirurgia que ele deseja fazer. Ela pode estar indicada, mas isso não torna o paciente obrigado a fazer. Então, respondendo ao Sagado, claro que é importante, né, dizer assim, que pacientes que praticam, né, abuso de substâncias é um fator de risco que o paciente vai precisar cuidar antes ou depois da cirurgia, e depois da cirurgia bariátrica. Porque ela, como você mencionou, após a cirurgia bariátrica existe a restrição anatômica do estômago, e essa restrição anatômica, uma vez impedindo uma grande ingesta de uma grande quantidade de alimentos, por exemplo, muitos pacientes podem voltar a fumar. Alguns pacientes deslocam essa ansiedade para o consumo de bebida alcoólica, uma vez que é líquido, né, e altamente calórico, a maioria, principalmente a cerveja, né?
Então, é um trabalho que ele é interminável, né? E que ele deve ser tocado adiante com gentileza, com curiosidade, com prática, que é esse que você mencionou, né? De fazer o treinamento, de colocar em prática e com muita paciência. E também é importante a gente ressaltar, Marcelo, a busca por profissionais, né, capacitados. Não adianta também você aí ter essas patologias, porque a gente falou aí de dependência, a gente está falando de obesidade, doença, a gente não está falando de sobrepeso, não está falando daquela pessoa que precisa perder 5 quilinhos, não. A gente está falando de grandes obesos, 20, 30, 40, 50 quilos e até mais, onde, inclusive na questão aí da dependência química, o psiquiatra precisa entrar fortemente com medicação, tá? Então, na compulsão e na obesidade, a gente tem as medicações que são altamente efetivas, e precisa-se de profissionais capacitados. Nós temos uma fase agora da medicina onde nunca se teve tanta substância aprovada, principalmente nos Estados Unidos, e que são eficazes no tratamento da obesidade. No passado, nós tínhamos muito preconceito, inclusive com os profissionais que prescreviam medicação, mas hoje esse conceito está mudando. E a obesidade nada mais é do que uma doença como qualquer outra, como hipertensão, como diabetes, qualquer doença crônica precisa de tratamento, a gente faz o quê? A gente prescreve medicação. Eu não posso falar para o paciente hipertenso, você não tem força de vontade. Eu posso? Não, eu vou lá e eu prescrevo um propanolol, um enalapril, hidroclorotiazida, nem sei. Mas o obeso, o grande obeso, depois que ele passa dessa fase da inflamação e a gente tem um distúrbio metabólico já instalado, muitas vezes a gente tem que partir para medicação, sim, tá? Então, ter profissionais capacitados, gente, ir atrás de quem realmente entende, pode te ajudar, é extremamente importante, porque muitas Fundamental. vezes a pessoa está simplesmente seguindo o perfil no Instagram de ex-obeso ou de alguém que se acha aí capacitado, se intitula, né? Ah, eu sei manejar porque eu já fui, porque eu fui, deu certo, porque eu vi, eu fiz fazer, eu fiz acontecer. Então, assim, cuidado com isso, tá? Sim. Deixa eu ver outra pergunta aqui para você, Marcelo. A Elaine diz assim, ó, eu sempre fui obesa desde a infância, quando já tinha desistido de emagrecer, surgiu a bariátrica. Fiz há 5 anos, foram os 2 anos mais felizes da minha vida, daí veio a pandemia e eu voltei a engordar. Eu acho que foi só um relato, ela não quis perguntar nada, mas, de qualquer maneira, eu gostaria que você falasse, ó, a Elaine é Eliane Ribeiro Confeitaria. Ó o perfil dela, confeitaria. O que você diria para Eliane? Desculpa, né, Elaine? É Eliane Ribeiro Confeitaria, já que até me tocou isso, dos 2 primeiros anos foram os mais felizes da vida dela e que agora ela teve reganho. Uhum. Foi essa a Eliane Confeitaria que fez bariátrica, teve 2 anos e reganhou peso. Isso, e ela complementa aqui, ó, de 72, que provavelmente é o peso que ela chegou, ela tá com 97, né? Ela tá na academia tentando se livrar da compulsão, mas não consegue emagrecer nem 1 grama e está bastante desanimada. Sim. A primeira coisa que eu vou dizer é que nenhum exercício físico consegue compensar uma alimentação ruim. Então, em primeiro lugar, assim, ótimo, Eliane, que você está fazendo academia, siga firme, né? Quando a gente está falando de tratamento da obesidade, a gente está falando de um paciente que precisa ganhar músculo, porque quanto mais músculo nós temos, maior é a taxa metabólica basal, com mais eficácia você vai conseguir metabolizar a gordura corporal. Além disso, existem vários estudos que demonstram essa associação muito positiva entre exercício físico e diminuição dos sintomas da compulsão alimentar. Então, siga firme no seu exercício físico. E, é claro, um elemento que você precisa avaliar, junto com uma equipe, são as causas do seu reganho de peso. Eu imagino, e aí é uma suposição muito superficial aqui das redes sociais, que eu, particularmente, tenho um caso muito interessante de uma paciente que operou, conseguiu emagrecer,
ela é chocolatier, então ela é uma especialista de chocolate e ela aprendeu, através do protocolo, a consumir pequenas porções de chocolate. Ela até hoje consome no seu dia a dia, não tem reganho de peso, se mantém, mas aí é preciso fazer um estudo aprofundado de caso a caso para a Isso. gente não cair em generalizações, assim, né? É, Claro que a exposição a esses alimentos é um fator de risco, isso é inegável, né? Eu costumo dizer, né, para um paciente que quer parar de fumar, ele ter uma carteira de cigarro no bolso aqui da escrivaninha, tem uma escrivaninha aqui do lado, o paciente vai estar se expondo a um risco muito maior. Então, essas questões que estão ligadas ao comportamento, no sentido de novo, você parar e observar com atenção o seu entorno, o que é possível melhorar, tenho certeza que aquele primeiro passo que eu mencionei, que é poder identificar os gatilhos, muitas vezes o paciente já sabe. Assim, ele precisa enunciar o que faz ele comer ou ter um padrão alimentar de baixo valor nutricional. No caso da nossa amiga aqui na confeitaria, tenho certeza que é um ambiente super desafiador e que lidar, não quer dizer que você não possa ser confeiteira, não quero que você mude de emprego nem nada, mas lidar com esse ambiente, imagino eu, vai ser uma tarefa fundamental no tratamento aí do seu reganho do peso. eu diria para ela, se você é da audiência do Marcelo, começa a me seguir. Se você é da minha audiência, começa a seguir o Marcelo. E dou essa dica para todo mundo que está na live. E Eu diria também. também, a visualização é algo muito importante. Se você não criar uma autoimagem sua positiva e começar a realmente se exercitar ali disso que você quer, o quanto que você quer, quais são os passos, vai ser muito difícil. Diria quase que impossível. Esse exercício da visualização eu falo porque é algo que é muito forte, que eu já testei na minha vida e eu já vi muitas pacientes que tiveram progresso, porque assim, se a gente voltar para aquela estatística, 90% emagrece, mas não mantém, existe algo aí. Existe algo aí. 90% das pessoas emagrecem e não mantêm. É uma Uhum. questão de autoimagem. É, Tá? um, É uma questão de um, autoimagem. um elemento que eu também acho fundamental no tratamento da obesidade é, é poder entender como é que o nosso corpo funciona, né? Como é que essa ferramenta que é o nosso corpo funciona. E eu acho que e foi uma das coisas que eu descobri, né, ao longo desse período sobre a questão do peso máximo, né? Porque sempre que o nosso corpo atinge um peso máximo, o, o nosso hipotálamo ajusta ele como sendo o nosso peso normal. E ele E grava, isso né, Marcel? ele Ele grava, grava isso, né? ele Como um grava não termostato. como um termostato. Então, para o nosso corpo, não para o nosso eu, né? Para o nosso corpo, quando a gente entra no processo de emagrecimento, o nosso corpo começa a pensar: nossa, eu estou morrendo, estou definhando. E ele vai usar De todas as tudo, ferramentas que para ele não tem perder. para não perder. E ele vai fazer de tudo para voltar àquele peso, Aquele peso àquele peso. máximo dele. Então, é isso que torna o tratamento da obesidade, especialmente um tratamento crônico, né? E um dos grandes desafios justamente o momento em que a nossa amiga Eliana, ou Eliane, chegou. Às vezes, o período mais difícil é quando o paciente estabiliza o peso, que muitas vezes se pensa assim: pronto, agora posso voltar a fazer tudo que eu fazia antes. Cheguei no. E a gente sabe que não. Então, esse trabalho de visualização, né, que eu particularmente tenho muitos pacientes, a maior parte deles, né, tem uma vida intensa de trabalho, muitas vezes não comem em casa, comem na rua em buffets. Uma estratégia que eu recomendo é, antes de entrar na fila do buffet, dê uma volta em toda a plataforma, observe, monte Legal. mentalmente o seu prato, porque muitas vezes o paciente fala, arroz e feijão, né, que é o prato básico do brasileiro. Sim. E aí depois tem uma massa ao pesto. E aí vai a massa. Se ele tivesse visualizado antes, ele poderia fazer uma escolha, diminuir a quantidade, priorizar o consumo de proteínas.
Então, É, são estratégias que a gente vai aplicando e que a gente precisa ter muita tolerância à frustração, porque muitas vezes a gente se pega, a gente se dá conta que comeu algo que não foi legal segundos depois de comer, e é nesse momento que a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, falar, bom, não vai ser a última vez, né? Vai ter mais é. vezes que eu vou poder melhorar e trabalhar Tá essa tudo questão em certo mim. e eu na próxima eu melhoro, né? Eu penso muito nisso. Você falou, deu essa dica, eu acho muito legal mesmo. Eu sempre, quando vou no buffet, eu olho tudo primeiro antes de entrar na fila, até porque é aquilo que eu falei, né? A gente tem que ser muito seletiva. Vamos comer uma coisa boa? Vamos, mas, poxa, se é para a gente sair um pouquinho, vamos pegar o melhor, a coisa que eu mais gosto aqui. Olha, o Léo Andrade está falando para você, Marcelão, estou te encaminhando dois pacientes que vão operar. Olha aí, ó, já Ah, te querido, mandou, né? querido, Léo, um grande abraço para ele. E a Eliane coloca que realmente é difícil porque ela é confeiteira. A gente imaginou que você fosse confeiteira. Mas assim, pessoal, toda a adversidade traz dentro de si mesma a semente de uma grande oportunidade. Talvez pegar esse fato de ser confeiteira, o que que eu posso aprender com isso e que forma que eu posso fazer para que isso seja algo favorável para a minha vida. Talvez criar algo que seja menos calórico, estratégias, algo para beneficiar outras pessoas que também têm problema com compulsão com doces, desenvolver uma receita especial, não sei, Eliane. Mas pensar que, diante do fato de você ter uma diversidade, o que que eu posso fazer para que isso se reverta ao meu favor, nesse momento? E Uhum, vai que ela descobre aí um doce, não é? Vai que ela desenvolve uma receita maravilhosa e enriquece, sei lá, e ajuda todo o mercado. Ó, a uhum. Fábio coloca aqui, depois de 5 anos de operada, eu comecei a comer muito doce e comer muito à noite. Isso está acabando comigo, já que engordei 30 quilos e não consigo me controlar. Olha isso. Depois de cinco Uhum. anos aconteceu. Alguma coisa É, aconteceu aí, né, Marcelo? é. Esse padrão alimentar, né, Mônica, de alimentos doces, o comer muito à noite, ele está fortemente associado a um comer por estresse, né? E muitas vezes esse comer por estresse, ele é um repertório muito estreito que nós temos de enfrentar as adversidades, né? Então, por exemplo, você falou de anotar, né? Uma estratégia que eu utilizo com os pacientes é, bom, comer muito à noite. O que que eu poderia fazer em vez de comer à noite, né? E anotar numa tabela o que que eu poderia fazer em vez disso e tentar qualificar numa nota de 1 a 10 o nível de dificuldade que seria deixar de comer para assumir esse novo comportamento. O que ela diz, tu vê ali, né? E diz por último, eu não consigo me controlar. De novo, quando a gente tenta controlar e quando nós estamos sob estresse, a força de vontade é o primeiro disjuntor que cai. Então, o paciente geralmente está na minha frente e fala assim, não, eu estou consciente, eu sei que vou fazer isso, eu sei que eu preciso fazer exercício físico, eu sei que eu preciso comer bem, sei que eu preciso dormir bem, mas quando a gente está sob estresse, esse disjuntor cai e a pessoa fala dane-se, né? Isso acontece com todos nós. Então, não se trata da tentativa de controlar, porque o controle ele é que nem fogo de palha, assim como a força de vontade. Ela tem uma grande intensidade, mas uma pouca duração. E o nosso cérebro ele não foi feito para viver sob tanta exigência, sob tanta demanda. Então, a ideia, se fosse uma receita, seria substituir o controle por atenção. O que vai acontecer? Você vai pegar esse pedaço de chocolate, vai botar na boca, vai degustar ele com atenção, com apreciação, e no segundo pedaço, daqui a pouco você vai assim, acho que eu já estou satisfeita, porque eu estou prestando atenção, não estou comendo sem pensar e angustiada, né? Então, trazer a experiência do comer,
muito mais para a boca do que para o estômago. Esse é um divisor de águas no tratamento, porque o nosso paladar é a forma mais rápida que nós temos de identificar quando nós já estamos saciados. O nosso paladar, ele funciona que nem um velocímetro. O primeiro, quando a gente está com fome, o primeiro pedaço vai ser uma explosão de sabor. A gente começa a mastigar, engole, coloca o segundo pedaço e o velocímetro sobe de novo. E aí vai chegar o terceiro, quarto pedaço, ele vai trancar aqui. Esse é o momento de parar. Mas o que acontece? Isso acontece em 5, 10 minutos. A saciedade fisiológica ela é um processo de 20 minutos, e às vezes suficiente para a gente comer demais. O que acontece? Muitos cirurgiões chegam e me falam depois assim, nossa, fiz uma sleeve, que é onde você retira um pedaço do estômago do paciente, e falou, o estômago estava distendido. Tão distendido por anos e anos de uma prática de entender. As pessoas confundem estar cheio com estar saciado. Lembrando que são partes diferentes, regidas por partes diferentes do cérebro. Estar cheio é uma sensação física. Estar saciado é uma sensação fisiológica. Então, aprender... E muitas vezes, a maior parte dos pacientes entende isso como a mesma coisa. Fica cheio e fala, nossa, estou saciado. Não. Você está cheio. Você já podia estar saciado há muito tempo atrás. Isso, então, essa questão do tempo, a gente tem aí 20 minutos para o cérebro mandar o sinalzinho de que realmente parou. Então assim, tenta mastigar, tenta realmente beber líquido aí antes de você partir para comer. E o mais importante, Fábio, eu vou falar para você, porque a tua fala é a fala de milhares de mulheres todos os dias que chegam até mim, que falam assim, olha, doutora, eu estou num trabalho que eu não gosto, num relacionamento que não me traz alegria, com uma vida financeira complicada, então, no final do dia, sabe o que me resta? É um docinho. E você quer tirar o meu docinho. E aí, eu tenho uma ferramenta, Fábio, lá no meu perfil, que você entra no link e vai direto para o grupo do WhatsApp, que se chama Roda da Transformação. Nessa ferramenta, que é como se fosse uma roda da vida, mas adaptada para a obesidade, Marcelo, te convido também para que você veja depois e possa, de repente, aplicar para suas pacientes, porque é algo que eu deixei aí para o pessoal poder usar realmente, no sentido de que se você não tratar, Fábio, outros pilares da sua vida, não vai a engrenagem não roda. E nós somos seres humanos completos. Nós temos relacionamentos, nós temos o trabalho, nós temos a nossa família, nós temos o nosso sono. Então é preciso parar para observar e resolver algumas pendências. E quando você não resolve, por exemplo, um trabalho que você não gosta, não tem o que fazer. Porque você passa 8 horas por dia naquilo lá. Você vai na força do ódio continuar com isso até quando? Então é uma agressão em cima da outra. É preciso essa consciência não só no comer, mas no viver. Como eu estou vivendo hoje? A minha vida está realmente de acordo com o que eu gosto, com o que eu quero, com o que eu espero, com o que eu tenho de expectativa? Porque eu preciso avaliar. Muitas vezes a pessoa está só empurrando a vida com a barriga. E eu não tenho como simplesmente resolver essa situação do comer. Ainda mais que a gente sabe que o comer é emocional. Então, o meu convite, Fábio, é que você realmente entre lá no grupo, pegue essa ferramenta e faça esse exercício que aí embaixo tem as perguntas para você responder. E a partir dessa ferramenta, você vai pegar as 3 notas mais baixas para você desenvolver e começar a alinhar. E aí você vai perceber que quando você melhora um pilar, você melhora a roda como um todo. E as coisas acontecem. Porque nós somos, né, completos. Olha, gente, a Fábio falou, doutora, leu meu perfil todo. Amiga, é o seguinte, é isso todo dia durante 30 anos. Então, quando o paciente chega para a gente, né, Marcelo? Não precisa nem falar nada. Muitas vezes, o paciente não precisa nem falar nada.
A gente olha, a gente sabe o jeito que o paciente senta, do jeito que ele respira. Às vezes uma respirada assim, ó, tipo assim, de novo eu tô aqui. O que será que vão me Sim. perguntar? Né? E outra questão também que eu queria te falar, Fábio, não só para ela, mas para todas as pessoas, e aí coloco também, Marcelo, porque eu sei que você tem os grupos, né? A força do grupo, a força da coletividade. Então a gente está numa live de interação onde a mulher acaba se empoderando, porque essa história que eu estou lendo da Fábio representa a história de muitas outras mulheres. E quando a Fábio começa a pensar nisso, em possibilidades de mudar e de transformação, e ela consegue, a coleguinha olha e fala: opa, se ela conseguiu, eu consigo também. Porque não existe nada que você queira de todo o seu coração que você não consegue. E quando você vai para a roda da transformação, o primeiro pilar é o desejo ardente. Então, o desejo ardente é realmente o quanto que você quer transformar a sua vida. E se você teve coragem de fazer cirurgia bariátrica, olha, pelo menos nisso eu posso te dizer com toda certeza, o seu desejo ardente ele é muito alto, porque é preciso ter coragem de fazer uma cirurgia dessa, como uma grande tentativa onde a gente faz uma lesão no próprio corpo para poder mudar uma situação que não está nos trazendo felicidade. Você concorda, Marcelo, com o que a gente está falando aqui? Certamente, certamente. Uma das infelizes frases que muitos pacientes escutam é que as pessoas que fizeram bariátrica escolheram um caminho mais fácil, né? E são pessoas que geralmente desconhecem toda a trajetória, todo o trabalho, e que é dispor o seu corpo para uma intervenção irreversível, né? A Cristiane fala que precisa e busca esse equilíbrio no comer. Muito interessante, porque queria convidar, se tu me permite, né, Monique, Claro, claro, as a gente já está pessoas a... finalizando. Já passamos do horário, Marcelo. Já passamos, porque o assunto está muito bom, a live está boa, a gente O até papo passou tá do horário. bom. Eu tenho no meu perfil, quero convidar todos vocês a acessarem meu perfil, no link ali da bio, né, tem o acesso para o meu treinamento online que se chama Equilíbrio no Comer, né, que é um treinamento onde você vai iniciar pelas práticas de comer consciente, em seguida tem um módulo de aprenda, que se chama Aprenda, um terceiro módulo que tem o guia definitivo, onde tem livros de receitas para todas as fases do pré e pós-operatório do bariátrico, questionários de ativação. Tem o meu livro Legal. também lá dentro, que se chama 50 Maneiras de Superar a Ansiedade Depois da Bariátrica. E, Olha e, é que um, legal. e ele é um treinamento mesmo, porque esse equilíbrio no comer, o nosso cérebro, cada vez mais, a ciência vem demonstrando que ele é como um músculo. Você sabe, é médica, e que se a gente fica parado em cima de uma cama sem utilizar os nossos músculos, a gente vai perder eles. E esses maus hábitos, eles são fortemente caracterizados pela ausência da atenção. Então a gente precisa voltar a fortalecer, a treinar esse músculo que é o nosso cérebro. Inclusive vem a prática regular de meditação, está muito associada ao aumento da massa cerebral. Tem vários avanços aí na ciência fantásticos e que sustentam esse treinamento que eu estou oferecendo, que ele tem acesso imediato. E Que acessando legal. o site tem todos os detalhes lá, tintim por tintim. E você faz a telemedicina também, atendimento em plataforma, à distância, de pessoas que tiverem aí situações psicológicas para tratar e tal, no Faço, teu, no teu link lá, né? realizo atendimentos individuais. Em outubro vou oferecer uma capacitação para profissionais da área da saúde, tanto Olha que legal. psicólogos, psiquiatras e nutricionistas. E em janeiro, para as pessoas que quiserem virar o ano já e participar do Equilíbrio no Comer ao vivo e online, onde durante 4 semanas eu vou aplicar o protocolo de comer consciente, vai ser uma das novidades que eu já tenho aí programada para 2023.
Tá ótimo. Parabéns. Olha, em dezembro, no início de dezembro, eu vou te convidar aí para um evento muito legal. Fica já de sobreaviso, porque você vai participar de algo muito legal lá no meu perfil. Que legal. Gente, a gente vai tirar uma foto agora. Marcelo, a gente tem assim, ó, no final, você faz um coraçãozinho que eu peço pro Claro. pessoal. Olha lá, ó, deem o print aí. Essa é a forma de vocês divulgarem o nosso trabalho, de demonstrarem que vocês gostaram da live. Deixa eu ativar os comentários aí. Eu queria te agradecer, Marcelo, e colocar suas considerações finais aí, dizer que o assunto foi assim, ó, a gente poderia ficar horas e horas conversando. Foi um grande prazer te receber aqui. Eu realmente fiquei feliz com que a gente interagiu aqui. E te faço esse convite para que a gente tenha outras oportunidades de conversar a respeito, tá bom? Maravilha. Quero te agradecer profundamente pelo convite. Adorei conversar contigo, adorei te conhecer ao vivo por aqui. Obrigada. Depois de já conhecer o teu perfil, poder conversar contigo através dessa ferramenta maravilhosa. E certamente não vai ser o último bate-papo. Vamos seguir conversando e trocando, que eu acho que é isso que fortalece o nosso trabalho. E, por último, dedicar para todas as pessoas que cuidem da sua saúde, cuidem do seu sono, com curiosidade, com gentileza e com paciência. É isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência que ficou até agora. Eu vou deixar Marcelinho aí, nós vamos junto embora, né? Dizendo que quinta-feira tem outra live com um outro convidado muito especial. Não percam às 20h30 aqui. Deixem nos directs de perguntas e uma ótima noite para vocês. Beijos. Tchau, tchau.